Mateus capítulo de número 3, verso de número 8. Aliás, eu vou do 10 ao verso de número 11. Diz o seguinte: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Verso 11, bem alto, todo mundo. Eu os batizo na água para o arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos querem queimar cheio de Deus aqui? Amém. Feche os olhos, Senhor, fale conosco essa nossa oração em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amém. Queridos, para sentar. Hebreus capítulo 12, verso 9, vai dizer que Deus é fogo consumidor. Ele é o fogo que aparece a Moisés em Êxodo 3, verso 2, quando a Bíblia diz para nós que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo. A Bíblia ainda vai dizer para nós que Deus também veio como fogo para aprovar o sacrifício, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu, está ali? Vocês podem ler bem alto, 1, 2, 3. E acabando Salomão de orar, então Deus, esse fogo que desceu para aprovar o sacrifício feito naquele altar. Em Zacarias capítulo 2, verso 5, Deus é um muro de fogo que protegerá os seus. É uma palavra profética por meio do profeta Zacarias, em que ele diz: pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor. Podemos nos lembrar também de quando o povo sai do Egito, e ali a Bíblia conta que um muro de fogo, uma parede de fogo fora colocado para que os soldados não avançassem perante os judeus. Também Deus é fogo consumidor que veio diante dos filhos de Arão, em Levíticos 10, verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus também é fogo que purifica. Malaquias 3:3 diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Logo, Deus é visto como Deus do fogo. A essência do Senhor também é fogo. Deus é o fogo consumidor. E antes do batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, João Batista está pregando, declarando em alto e bom som, no verso de número 8, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E lá no verso 11 ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez, quantos querem ser batizados com fogo? Espero não queimarmos como a irmã. Existem dois batismos que estão diante de nossos olhos: o da água e do fogo. Creio que você já esteja familiarizado com a frase batismo do Espírito Santo, batismo do fogo, como mencionado. E é certo que, infelizmente, muitos de nós negligenciamos esse batismo do fogo, seja por causa das nossas formas de pensar a respeito de Deus. Mas isso é tão óbvio, biblicamente falando, que há dois batismos, que Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 2 diz: assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Não há mais crianças, adultos aqui, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Para avançarmos o que? Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, que é o que? Que já foi pregado: a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito do batismo
dos batismos, plural, logo não é somente o batismo da água, mas o batismo do fogo. Mas o que é o batismo do fogo? Carlão, vai lá para botar as imagens que eu te pedi. O que é o batismo do fogo? Permita explicar para você de forma prática. Há de ser colocado uma imagem para nós. Quem aqui tem peça de cerâmica em casa? Peça de cerâmica. Levanta a mão só para ter uma ideia. Olha que coisa fascinante. Você sabia que a cerâmica é que protege os ônibus espaciais durante os momentos críticos que eles entram na atmosfera? É a cerâmica que está ali embaixo, o material que é usado na parte de baixo, é cerâmica pura, o material que você tem na sua casa. Por que cerâmica? Olha que coisa interessante. Quando o ônibus espacial reentra na atmosfera, a temperatura chega a 1650 graus Celsius. Logo, a proteção térmica é feita de cerâmica. Pode botar a segunda imagem, Carlão, por favor. Aqui é a parte de baixo, tudo cerâmica. Vários quadradinhos de cerâmicas. Por quê? A proteção térmica é feita de cerâmica porque é extremamente resistente à compressão, pressão, tem alta dureza e alta resistência ao desgaste. Ele pode ainda ser supercondutora, transportando eletricidade sem perdas. Então, eles colocam cerâmica debaixo dos ônibus espaciais. E o que isso tem a ver com batismo de fogo? Simples. A cerâmica, ela é resultado final do batismo de fogo. Porque para a cerâmica ser cerâmica, ela antes era o quê? Barro. E quantos são barros aqui na mão do Senhor? Mas nós precisamos desse batismo. Nós precisamos passar pelo fogo para deixarmos de ser barros e nos tornarmos o quê? Cerâmica. Cerâmica é muito mais valiosa do que o barro. O batismo de fogo é quando nós somos aprimorados. O vaso de barro é colocado em um forno e submetido a altas temperaturas entre 800 a 1200 graus Celsius para que ele se torne então cerâmica. E o batismo de fogo é isso. É quando eu deixo de ser barro e me torno cerâmica, através do fogo, daquilo que Deus vai gerar em mim. Talvez você está anos na igreja está dizendo, eu sou um barro na mão do oleiro. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ficar com esse discurso, com essa frase, sendo que Deus já estamos anos caminhando na igreja, anos caminhando com Deus, e até hoje nós não passamos pelo fogo e nos tornamos cerâmica? Até quando nós vamos dizer, não, pastor, eu me sinto como um barro? Até quando? Vê se para vocês é estranho. Me chega uma mãe, meu filhinho é lindo, meu filho é um doce, meu filho é comportado, e quando vem um filho, um marmanjo barbudo. E aí, vocês acham isso normal? Eu não acho. Quantos anos tem esse filho? 40 anos, piorou mais ainda. Às vezes Deus está olhando a gente assim, as pessoas estão olhando a gente assim. Lá vem a irmã a Jandira, exemplo. Eu sou barro, sai fora, Jandira, você tem anos de igreja aí. Você é cerâmica, deixa Deus te usar poderosamente. Nós precisamos entender urgentemente que está na hora de nós pararmos de ser barros e começarmos a passar pelo fogo da aprovação do Senhor para nos tornarmos cerâmica. Então, em nome de Jesus, eu quero que você seja um profeta de boas novas e declare para a pessoa do seu lado assim, hoje você vai virar uma cerâmica, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós sermos batizados pelo Espírito Santo. Hoje é dia de nós passarmos por esse fogo em nome de Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo nos revestirá de poder para que você e eu possamos produzir a cultura do céu na terra. Somente através do batismo nós podemos transmitir isso. E nós precisamos entender 3 coisas importantes pelo batismo, porque, como dito, a pressão da terra, a pressão desse mundo é muito grande, e não tem, Reinaldo, como a gente suportar sendo somente barro. Nós temos que ser cerâmicas, porque ela aguenta a pressão. Passa um vendaval, o crente está... passa uma luta... irmão, deixa de ser barro, em nome de Jesus. Eu aceito novos convertidos, mas crente de tempo não dá. Não dá. Olha que interessante. 3 coisas do porquê nós precisamos do batismo do fogo. Primeiro, como lidar com a pressão, os desafios, as lutas desse mundo sem o empoderamento do Espírito Santo? Como? Como que Pedro chega e prega para uma multidão
sem o batismo. Não dá, não tem como. Pedro era um covarde, era medroso diante de tanta coisa que ele fugiu e negou Jesus, mas quando ele foi empoderado, ele pregou para uma multidão, sem medo. Eu e você precisamos urgentemente de um batismo do fogo do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é a chave principal para manifestarmos a glória de Deus na terra. Há exemplos bíblicos de pessoas como eu e você, pessoas comuns, que eram barro. Deus foi lá e passou eles pelo fogo, encheu eles do Espírito Santo, eles se tornaram cerâmica. Eles foram lançados para uma vida extraordinária. Quantos querem viver uma vida extraordinária? Eles foram lançados para algo maior. Como? Te dou um exemplo. Gideão, intimidado e encurralado, mas depois que ele passou por um empoderamento do Espírito Santo, se tornou um excelente general de guerra. Podemos lembrar de Eliseu, agricultor anônimo, mas depois que ele recebe o batismo do poder de Deus, do Espírito Santo, ele recebe uma porção dobrada e se torna profeta do palácio. E um dos exemplos que eu sou mais apaixonado é o de Amós. Amós, ele chega diante do profeta, do sacerdote Amazias, ele vai dizer: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, eu sou pastor de ovelhas e também culto de figueiras, eu estava quietinho no meu canto, mas Deus me pegou, me batizou com poder e eu estou aqui para profetizar. Eu não era ninguém, eu estava quieto no meu canto, eu não sou sacerdote que nasceu numa família de sacerdotes, nem profeta me ensinaram a ser, mas quando eu fui batizado pelo fogo de Deus, eu fui lançado a viver coisas extraordinárias. E Pedro, como dito, inconstante, mas depois do batismo se tornou um grande líder. Irmãos, os céus estão abertos para nós. E se os céus estão abertos, o batismo do Espírito Santo também está disponível a cada um de nós. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos clamar: Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Comece a fazer um jejum sobre isso. Esse é o tema da escola dominical, sobre o jejum. Senhor, eu quero crescer, eu quero ter experiências sobrenaturais. Eu não aguento mais ser barro. Eu quero ser, Senhor, uma cerâmica, ser levado a viver o extraordinário, a aguentar as pressões da vida. Eu não tenho dúvida que o batismo vai mudar totalmente a nossa perspectiva, a maneira de pensar, de falar, de agir. Essa é a promessa de Jesus para os discípulos. Atos capítulo 1, verso de número 8. Olha o que Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Batismo de fogo. É interessante isso. Eu quero que você mais uma vez seja um profeta de boas novas e diz: hoje é dia de você ser batizado pelo fogo de Deus. Fala para o seu lado. Então, primeira coisa, o batismo nos faz romper. Pega pessoas comuns e transforma em pessoas extraordinárias. A segunda coisa, o batismo de fogo lhe dará empoderamento do céu. Olha, João declara que o batismo do fogo traz poder, empoderamento, porque Jesus é aquele que batiza. E se Ele nos batiza, meu irmão, a gente não precisa de mais nada. A gente já recebeu tudo. Porque a gente se batiza nas águas para nos limparmos de todos os pecados da velha vida, somos uma nova criatura. Agora, Jesus vai nos batizar com o fogo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quantos querem receber poder de Deus aqui? Isso é muito importante. Poder de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Olha que coisa fascinante. Eu estava lendo um livro. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém conhece a árvore sequoia? Alguém já ouviu falar da árvore? Eu esqueci de colocar uma imagem, uma árvore muito grande. Lendo um livro sobre Desafiando o Gigante, de Rick Ezel, ele vai dizer uma coisa que eu achei incrível. Eu quero compartilhar com vocês sobre a árvore sequoia. Olha só. Ele vai dizer o seguinte, que o Serviço Florestal dos Estados Unidos protegia as sequoias de incêndios provocados por relâmpagos durante anos e anos. Até que, Bruno, eles perceberam algo durante o tempo. Primeiro, as árvores não estavam se desenvolvendo. Eles impediam do fogo vir sobre elas.
E ficaram anos assim, e começaram a perceber que as árvores não estavam se desenvolvendo. A segunda coisa que eles perceberam, que eles notaram, é que não tinha nascimento de novas árvores, como deveria. Foi aí que eles entraram na conclusão, eu disse. Eles chegaram à conclusão que... obrigado. Eles chegaram à conclusão que sem os incêndios periódicos, sem os incêndios, não tinha como nascer novas árvores. Eles começaram a perceber que eles tinham que parar de proteger as árvores e permitir que, sim, raio atingisse, sim, que pegasse fogo, porque se não pegasse fogo, se não passasse pelo fogo, novas sementes não iriam brotar. Olha que coisa fascinante. É interessante isso aí, deixa eu concluir. Eles chegaram à conclusão, sem os incêndios periódicos para destruir a vegetação rasteira, as árvores deixariam de reproduzir-se. Porque o calor intenso do fogo abre os cones de semente e as cinzas contêm a mistura certa de minerais para o desenvolvimento das árvores. As sementes só vão crescer se pegar fogo, irmão. Não adianta você proteger, tem que queimar. Quem é pai e mãe aqui sabe, não adianta passar a mão na cabeça, tem que aprender com erro. Ah não, mas é meu lindinho, sai fora. Sai fora essa mentalidade aí, olha os presídios. Maioria sem pai, sem mãe, mais sem pai, porque mãe vai. Não, meu coitadinho, meu amorzinho, sai fora, tem que ensinar. Nosso instinto de proteção impede os outros de se desenvolverem. Da mesma forma, se não passarmos pelo batismo do fogo, nós não frutificaremos como os discípulos. Nós não frutificaremos no casamento, na área emocional, no trabalho, no financeiro. Não vamos multiplicar se nós não passarmos pelo fogo. Jesus treinou os discípulos durante 3 anos. 3 anos ensinando eles. Para depois batizá-los com fogo. Através de um poder sobrenatural. É o que diz Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus estava com eles e eles expulsaram demônios. Eles viram coisas incríveis, eles compartilharam de coisas incríveis. Mas quando Jesus foi embora, ele disse, eu não estarei mais com vocês. Agora vocês precisam de um poder, de uma autoridade que vai vir do alto para vocês. Porque quando eu não estiver, o Espírito Santo estará com vocês. E vocês não têm ideia da capacidade que ele vai fazer com que... da capacidade que ele trará a vocês. Eu preciso ir para que vocês recebam ele. O batismo era para empoderar os discípulos de uma tal maneira que eles foram instruídos durante 3 anos. Mas o batismo trouxe a eles empoderamento do céu. O batismo de fogo nos faz romper, nos traz empoderamento do céu. E a coisa mais gostosa de se ouvir é que o batismo de fogo é uma promessa para todo mundo. É para todo mundo. É uma promessa para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem ver céus na terra. O apelo de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento precede o alinhamento do céu. Se não há arrependimento em mim, não tem como o fogo de Deus vir sobre a minha vida. A não ser pela graça, que a gente não consegue explicar. Agora, você sabia que uma das formas mais usadas na Bíblia para transferir batismo do Espírito Santo é através da imposição de mãos? Como dito, Hebreus capítulo de número 6, verso 1 ao verso 2, diz assim: vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Verso 2, igreja bem alto. Da imposição das mãos. Existem 7 tipos de empoderamentos feitos na imposição de mãos. Eu vou mencionar um agora de manhã e à noite eu vou trabalhar todos os 7, porque o tempo não nos permite. Mas o primeiro deles é a imposição de mãos. É quando você transfere o Espírito Santo. Quem está aqui comigo na segunda-feira sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente coloca as mãos, alguns sentem a presença do Espírito Santo, uns têm visões, outros falam em línguas, outros caem no Espírito. Isso é uma coisa muito comum.
Atos capítulo 8, verso de número 14, vai dizer o seguinte: os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Filipe tinha ido, evangelizou, pregou a palavra, o pessoal se converteu, mas faltava uma coisa: batismo do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz para nós: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Verso 16, a igreja bem alto, porque... Dois batismos. O primeiro da água já tinha sido acontecido, mas eles precisavam do segundo, Antônio, que era batismo do Espírito Santo, batismo de fogo. E aí a Bíblia vai dizer no verso 17 que então lhes impuseram as mãos e receberam o... Eu creio em nome de Jesus que nós, quando somos batizados, ao colocar a mão sobre alguém, a pessoa recebe o Espírito Santo sobre a vida dela. Isso é uma coisa poderosa. Quando você começar a orar por alguém, a Neuza sabe que quando ela coloca a mão, a pessoa sente aquilo que está queimando no coração dela. Não tem muito mistério. Quando você começa a orar pelas pessoas, aquilo que queima no seu coração, a pessoa recebe também. Imposição de mãos é necessário para que a pessoa receba a transferência do Espírito Santo. Mas a gente vai falar isso à noite. Hoje nós vamos fazer algo especial. Hoje nós vamos colocar em prática. Hoje nós vamos fazer essa oração. Hoje nós queremos orar para que cada um de vocês receba o batismo do Espírito Santo. Quantos querem queimar cheio de Deus aqui? Dão glória a Deus. Escute uma coisa. Talvez você me diga: pastor, com todo respeito, eu tenho algumas ressalvas. Eu tenho alguns pensamentos em relação a isso. Eu aprendi desde criança do batismo das águas. O do fogo ninguém nunca me contou. Ou negligenciaram, eu não estou... Eu olho às vezes algumas coisas na TV, na internet, eu fico meio assim preocupado. Então, sinceramente, eu não sei se isso é para mim. Mais uma vez, as fórmulas e as formas de pensar sobre Deus o atrapalha a ser batizado e de conhecê-lo. Talvez muitos de nós sejamos como Nicodemos. Muitos de nós como Nicodemos. A Bíblia conta para nós que Nicodemos chega diante de Jesus e fala algo assim absurdo, totalmente absurdo. Mas Senhor, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como assim nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olha para ele e fala assim: você, mestre da lei, não consegue compreender isso? Está aqui, é bíblico, eu mostrei versículos para vocês, existe batismo de fogo, mas muitas mentes se fecham para isso. Por quê? Porque nunca viram, acha estranho, acha complicado. Eu aprendi assim, ela coloca Deus somente no foco social, cuidar disso, da cesta básica, isso aqui é o foco social, mas na área espiritual. E a igreja metodista viveu anos durante isso, anos. Alguém conhece a igreja metodista wesleyana? Alguém já ouviu falar? Sabe da onde eles vieram? Da nossa. Porque em um determinado momento a igreja metodista estava negando o Espírito Santo. Que coisa miserável. E aí eles decidiram: não, nós vamos romper com vocês, porque nós cremos em avivamento, nós cremos em dom de línguas, nós cremos no batismo do Espírito Santo. Não podemos e tal. Ficou uma igreja metodista mais católica do que cristã. Tem mais respeito pelos símbolos do que por uma vida cheia de Deus. A igreja metodista wesleyana foi quando ela decidiu se separar, porque eles disseram: Deus não é social, Deus é poder, ressurreição, salvação, é cura, e eles negavam isso. Porque sabe qual a coisa mais contraditória? É que nós somos metodistas, e nós sabemos que nós somos frutos de um homem chamado John Wesley. Eu quero ler para vocês um jornal de Wesley que escreveu aqui, fascinante. Talvez na percepção nossa, eu acho que nessa maneira de fórmulas e formas de pensar sobre Deus, talvez a gente tenta fazer o que a Dilma disse, a ex-presidente: a gente tenta estocar o vento. Quer dizer, a gente quer dizer aonde o Espírito Santo pode agir. Quer dizer, ele escolhe para onde ele vai, mas a gente está tentando dizer que ele tem que ficar aqui nesse cubículo, nessa forma. Pastor, meu jeito de pensar a igreja é isso aqui. Querido, você não vai longe. Você não vai longe. Porque Deus é muito maior do que você pensa. A minha maneira de pensar que o Espírito tem que agir é assim. Anos eu aprendi que Deus só age assim no culto.
assim, assim, assim. Se o culto não tiver essa liturgia, Deus não vai agir. Anos eu aprendi isso. Anos e anos. A gente coloca Deus tudo num cubículo. Não, por que vocês fazem desse jeito? Não, porque tem que ser assim. Prelúdio. Vem o pastor devagarzinho, vem o coral devagarzinho. Fátima vai se lembrar. Vem o coral devagarzinho, vem. É todo um respeito, é toda uma... Não, porque nós estamos dentro do templo do Senhor, mas aqui está vazio dele. Talvez a gente está tentando estocar o vento e tentar colocar o Espírito Santo numa caixa. Gente, não faz sentido. Deixa eu ler para vocês. O diário de Wesley, o jornal de Wesley, 12 de março de 1742. Ele estava pregando na região norte de Kingswood, e ele estava ali depois do seu sermão, depois de ver o que estava acontecendo, ele fazia um levantamento. Ele estava avaliando o seu trabalho, conversando sobre todos os casos cuidadosamente e se certificando da procedência das pessoas que estavam no culto. Porque acontecia, Belo, coisas tão sobrenaturais que depois do culto ele fazia questão de saber quem era a pessoa que viveu aquilo. E aí, olha a coisa fascinante, eu vou ler para vocês. Escrevendo sobre a manifestação de poder que acontecia dentro do culto na vida das pessoas. A conclusão dele, primeiro, todas essas pessoas tinham perfeita saúde e nunca havia sofrido convulsões de nenhuma natureza. Sabe por que ele diz isso? Porque quando o Espírito Santo descia, tinha gente que tremia, tinha gente que ficava no chão, se movendo, falando em línguas, e ele, durante aquelas experiências, ele faz várias anotações. E ele fala, ninguém nunca teve convulsão, são pessoas com saúde, são perfeita saúde, nunca viveram experiências como essa. Segunda observação, as ocorrências se deram de forma imprevista, sem aviso, quando as pessoas escutavam palavras ou refletiam sobre o que tinham ouvido. Então no meio do sermão, alguém era tocado, o Espírito Santo descia, a pessoa começava a chorar, uns falavam em línguas, uns fechavam os olhos, sentiam o peso da presença do Senhor, outras caíam naturalmente. Ponto 3, no momento em que caíram no chão, elas perderam as forças e se viram, cada uma a seu modo, tomadas de forte dor, expressa de maneiras diversas, uma espada atravessando o corpo. Alguém disse, eu senti a presença de Deus, e parece que quando você pregava havia uma espada dentro de mim. Outros, um grande peso comprimindo-as contra a terra. Olha, Wesley, quando você pregava, a oração começou a acontecer, eu caí no chão, me senti pressionado ali, o peso de uma glória fora do comum. Outras, uma tal asfixia que as impedia de respirar. Eu já vi uma experiência de um irmão que no momento de oração ele não conseguia respirar e sentia tanta dor que a gente ficava desesperado, e a gente, o que aconteceu? E ele chorava, ele não conseguia abrir a boca, ele chorava, se comprimia. Depois de alguns minutos, já se acalmando, ele disse que no momento da oração ele falou, Senhor, eu quero sentir a sua dor, eu quero sentir o que o Senhor sente quando alguém se perde. Ele começou a sentir uma dor inconstante, tão intensa dentro dele, que ele só chorava. Ele ficou uns 5, 10 minutos assim, e a gente desesperado, porque a gente sabia que era o Espírito, mas tem coisas que a gente não consegue compreender, que loucura. E aí ele levantou ação e disse, isso aí foi a ação do Espírito Santo. Hoje eu sei o valor de uma perda de alguém, quando sai da igreja, quando vai para o mundo, quando se perde. Eu senti essa dor no peito. A outra, Wesley diz que um inchaço no coração, prestes a arrebentá-lo, e a sensação de que o coração em entranhas e o corpo todo estivesse sendo despedaçado. Essas eram as sensações no meio de um culto. Mas se você for em algumas igrejas, bate palma para você ver só o que acontece. Dá um glória a Deus alto para ver se o pessoal não te olha estranho. Me lembro uma vez que eu fui para um culto, eu me lembro que no meio do culto eu dei um glória a Deus, irmão, sem brincadeira, todo mundo olhou para mim. Falei, misericórdia. Sabe que todo mundo virar e olhar para você? Irmão, eu nunca mais abri a boca ali. Falei, misericórdia, aqui não é meu lugar. John Wesley viveu momentos tão fascinantes. Eu falei isso com a Elisânia, nunca me apresentaram isso. 4 anos, irmãos, eu nunca soube dessas experiências. 4 anos, Maria, você tem ideia do que é isso? John Wesley ainda citando um outro diário de uma pastora, de um casal metodista, ele dizia que aquele casal, quando pregava, os anciãos da igreja ficavam enfurecidos, porque o Espírito Santo descia, tinha gente que caía no meio do culto, e para piorar, ele dizia que no caminho para casa tinha uma praça, e eles saíam, e eles não sabiam explicar, mas as pessoas saíam do culto, uns caíam no culto, outros quando iam embora do culto, caíam no meio da rua, no meio da rua,
como mortos. E eles não sabiam explicar. E ele dizia que os anciãos tinham muita raiva, porque eles achavam aquilo fora do normal. Achavam aquilo um absurdo, que negócio, que presença, eu não vi isso na Bíblia. E a gente esquece que quando Pedro vai para a casa daquele santo homem que era gentil, ele ora e os discípulos com Pedro olham para Pedro e Pedro, e agora? Eles estão recebendo o Espírito Santo. Uns caíram, outros levantaram, outros foram tomados do Espírito Santo. O que a gente vai fazer? Vai negar para eles o Espírito Santo porque eles são gentios? Que eu creio que os céus estão abertos para nós vivermos algo novo na parte de Deus. Não adianta você chegar para mim e dizer, pastor, eu sou batizado pelas águas, mas e pelo fogo? E pelo fogo? Lucas capítulo 9, verso de 1 a 12, e por cá eu encerro. Lucas capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 2. Juan, já vai para o violão. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade. E o quê? Poder. Sobre todos os, para curarem enfermidades. Verso 2. Enviando-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Quando os céus se abrem, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Quando os céus se abrem, nós somos empoderados pelo poder do Espírito Santo. Quando os céus se abrem, uma coisa nítida precisa acontecer na minha e na tua vida: recebermos poder do céu. Não é uma coisa, ai pastor, eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Meus irmãos, eu me lembro até hoje no Catete, teve um culto em que fora feito ali, era culto de aniversário, veio um pastor de Goiânia, e ele tinha um ministério somente de cura e libertação. E ele pregando, ele contando histórias e tal, a gente ouvia, e uma coisa nos surpreendeu, porque eu estou falando da igreja centenária do Catete, né, Denise? Que a Denise, eu não vejo você. Estou vendo a Denise aqui. Ah, tá ligado. Igreja centenária. Quem já foi no Catete sabe, né? Igreja centenária. Eu era adolescente, eu me lembro que eu sentava na galeria. E aí no momento do culto, eu comecei a observar, as pessoas fizeram uma fila. O pastor fez isso, faz uma fila, eu vou orar por vocês. E foi orando um por um. Foi orando. E foi caindo um endemoniado. Eu vi idosos endemoniados. Falei, misericórdia, eu conheço aquela irmã. E aí quando eu olhei para aquilo, eu fiquei com medo de descer. Vai sair fora, vai sair demônio, a pessoa vai falar de mim. Eu já estou falando dos outros, imagina eu, Reinaldo, desespero. Eu já estava no pecado, falei, Senhor Jesus, eu vou lá não. Mas aquilo foi vendo o Espírito Santo, e eu via senhoras caindo, eu via gente chorando. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu me lembro que eu desci, a pessoa que estava ao meu lado falou, eu vou embora. Eu falei, não, eu vou lá. Se eu tiver demônio, tem que sair. Se tiver coisa ruim, tem que sair. E eu me lembro que, na época, Antônio, ela olhou para mim e falou assim, você vai ficar? Eu falei, eu vou. Não, vamos embora. Vai sair demônio de você e de mim. Eu falei, não, eu vou ficar. Tomara que saia. Eu me lembro que ela foi embora, eu fiquei. Eu fui descendo as escadas, irmãos, tremendo de medo. Falei, eu vou queimar, vai dar ruim para mim. Meu pai era pastor. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar para meu pai que estava com demônio. E eu falei, mas ainda bem que tem outro demoniado também, né? Esse sou eu, né, Neuza? Eu me lembro que quando eu fui, uma coisa aconteceu, e eu me lembro que o pastor lançou uma palavra profética para mim naquele dia, e eu caí no chão, e eu senti uma presença única. Eu nunca senti isso na minha vida, nunca. Quando eu e você desejamos, buscamos algo de Deus, Deus ele entrega a nós sem medida. E talvez você vai dizer, pastor, eu tenho dúvidas. Faça como Moisés. Assim como eu fiz, eu tinha curiosidade. Moisés ele não foi para sarça ardente porque algo tocou no seu coração. Pelo contrário, a Bíblia diz que algo lhe chamou a atenção, gerou curiosidade nele. Que negócio é esse? Que coisa é essa que está acontecendo? Ele chegou lá e ele viu e ele recebeu a voz do Senhor. Então nessa manhã eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. E que, em nome de Jesus, a gente vai ter o nosso momento de oração, mas de uma forma muito especial. Não está ajudando o violão, vai só no teclado. De uma forma muito especial, para que você compreenda algo aqui. Ouça aqui, olha o que você precisa. Quando os céus se abrem, o Espírito Santo desce, nós recebemos empoderamento, rompemos, recebemos empoderamento celestial, e de uma forma muito poderosa, incrível e fascinante, outra coisa maravilhosa acontece. O batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está disponível para todo mundo.
Então nessa manhã eu quero convidar vocês para nós orarmos por vocês. A irmã Simone vai vir aqui me ajudar, algumas pessoas vão me ajudar. Nós queremos orar por vocês. Se você deseja no seu coração, Senhor, eu quero receber algo novo, eu quero receber uma experiência nova. Senhor, eu quero te conhecer de uma forma diferente, não somente de letra, Bíblia e só isso, ou conhecimento intelectual, mas eu quero tocar, eu quero me sentir tocado por Ti, eu quero sentir uma experiência nova em Ti. Nós precisamos disso, porque não dá para viver uma vida sem empoderamento do Senhor. Lembra da cerâmica? Temos que deixar de ser vasos e de barro e começar a nos tornar cerâmica, porque a pressão do mundo é muito grande. Nós precisamos disso. Então eu quero convidar você em nome de Jesus a fechar seus olhos. Feche os olhos. Senhor, nessa manhã maravilhosa, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o teu poder venha sobre nós essa manhã. Cada coração aqui, Senhor, está aberto, Espírito Santo de Deus, para que o teu Espírito venha sobre nós, Senhor. Pai, talvez uns de nós temos medos, inseguranças, Senhor. Talvez nós temos incertezas, não sei, Senhor, mas uma coisa é certa, o Senhor sabe de nosso coração. Se talvez alguns de nós já fomos batizados com certeza pelas águas, nós aceitamos Jesus, nos batizamos, mas nós precisamos do batismo do fogo, Senhor. Uns já têm, nem sabem ainda, outros ainda não têm ou têm curiosidade, uns têm, mas tem tanto tempo que está longe do Espírito Santo. Nessa manhã nós queremos orar, Senhor, em nome de Jesus, e pedir, Pai, que o Senhor venha com o seu Santo Espírito, venha com a sua graça sobre nós. Se é do seu desejo, se é do seu coração, se você sente isso, que você quer algo novo, dar um passo a mais com o Senhor, viver novas coisas com o Senhor, eu convido você, sai do seu lugar e vem para o altar. Nós vamos orar por você, a Simone e eu, a Cida vai ajudar a orar, a Elisânia também, nós vamos orar por você. Se você quer experimentar algo novo de Deus, novos sonhos, novos dons, nova visão, uma experiência nova com Deus, eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar aqui. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de aliança, hoje é dia de renovo, hoje é dia de mais de Deus, hoje é dia de experiência com Deus, hoje é dia que Deus tem para nós. Reinaldo, me ajuda a orar aqui pelos homens. Nós vamos orar por você nessa poderosa e maravilhosa manhã.